Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Essa semana nós vamos estar fazendo as atividades de história, né? Da PET volume 4, da segunda semana com o tema Revolução Industrial. Então, primeiro eu vou dar uma explicação sobre o que foi a Revolução Industrial e em quantas fases ela foi dividida, para depois entrar com as atividades, né? Que vocês vão ter um texto, nesse texto vocês vão encontrar as respostas para as questões dessa semana. A primeira coisa que vocês vão fazer é pegar o material de vocês. Quem estiver fazendo na apostila, pega a apostila. Quem estiver fazendo no caderno, pega o caderno. Faça o cabeçalho. Isso é muito importante para identificar depois qual a PET e de que aluno que é essa PET, porque tem vindo alguns arquivos, né, por e-mail das PETs sem identificação. Então vamos lá, coloca PET volume 2, volume 4, perdão, volume 4, segunda semana. O tema dessa segunda semana é a Revolução Industrial. Então, aqui, né, a gente vai ver que, caro estudante, nessa semana você vai conhecer um pouco sobre a Revolução Industrial. Então, para você entender a Revolução Industrial, voltemos ao século XVIII. Fique por dentro dos conceitos. Essa semana vocês não precisam copiar, fique por dentro do conceito, tá? Então, primeiro fique por dentro do conceito, é o conceito de revolução. É uma mudança abrupta no poder político ou na organização estrutural de uma sociedade, que ocorre em um período relativamente curto de tempo. Então, a Revolução Industrial foi uma revolução, por quê? Porque houve uma modificação na organização e na estrutura de uma sociedade, né? Era uma sociedade feudal, né? Que acaba se tornando, com a passagem do feudalismo para o capitalismo, é uma sociedade capitalista. Então, daí o surgimento dessa revolução industrial. Indústria, atividade econômica que surgiu na Inglaterra no fim do século XVIII. Então, aí tem um outro conceito sobre revolução industrial. A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso de máquinas. Então, até então, todas as atividades eram feitas de forma artesanal, ou seja, se você fosse fazer uma carteira, você iria, né, derrubar a árvore, você ia preparar a madeira, você ia fazer toda aquela carteira de forma manual e individual, sozinho, né? Aí quando foi no século XVIII, começou a haver a divisão internacional do trabalho, ou seja, eles deixaram de fazer o trabalho artesanal e passaram para a manufatura, dividindo as etapas do trabalho. Como assim? Como eu expliquei da carteira, essa mesma carteira eles iriam encontrar várias pessoas em um barracão, né, que era uma manufatura, e cada pessoa iria fazer uma etapa dessa carteira. Alguém
iria cortar a madeira, outra iria preparar, outra iria colocar as peças necessárias para que fosse montada a carteira. Então, o trabalho artesanal passa primeiro por trabalho manufaturado, né, em pequenos barracões e em seguida o uso das máquinas. Essa revolução industrial teve como pioneira a Inglaterra. Então, a Inglaterra saiu na frente, foi lá que iniciou-se a Revolução Industrial, ou as primeiras indústrias, né? Então, essa Revolução Industrial, ela teve 3 fases. A primeira fase, que ocorreu lá na Inglaterra, foi entre 1760 e 1860. Olha, entre os séculos XVIII e século XIX. Ocorreu na Inglaterra e surgiram as primeiras indústrias, né? A segunda Revolução Industrial foi a partir de 1860 a 1900. Na Alemanha, aí se expandiu, né? Para a Alemanha, para a França, para a Rússia. Também esses países passaram a ter indústria. E apareceram outros, né, combustíveis e outros materiais para serem trabalhados. Apareceu o aço, a energia elétrica, combustíveis derivados do petróleo, invenção do motor. Até então, na primeira fase, né, apareceram as primeiras máquinas, né, os teares, né, a invenção da máquina a vapor. E aí na segunda fase já aparecem outros tipos de material, como aço, aparece energia elétrica, combustível, derivados de petróleo e invenção do motor. Na terceira fase é do século XX ao século XXI. É o avanço das tecnologias, é o que nós estamos vivendo atualmente, né? Os computadores, as inovações na área da medicina usando tecnologia, a globalização mundial. Então, essa é a primeira fase. Então, isso foi a Revolução Industrial. E o que essa Revolução Industrial que ocorreu na passagem do feudalismo para o capitalismo vai acarretar, né? Vai acarretar o trabalho assalariado. Por quê? Porque lá na primeira fase, né, as pessoas viviam no sistema feudal. Vocês lembram de ter estudado o sistema feudal? Então, era uma grande propriedade dividida em pequenas porções de terra. Tinha um senhor feudal, as outras pessoas que trabalhavam naquela terra, eles eram os servos, então eles pagavam determinadas obrigações, determinados impostos para o dono do feudo. Aí vai surgir outro fenômeno que é os cercamentos ou os enclausures. O que é isso? Como eu falei para vocês antes, essa grande propriedade, ela era dividida em pequenos feudos, não existia cercas, não existia o cercamento, ou seja, era coletivo, era de todos. Aí passa a ocorrer o cercamento por conta da Revolução Industrial. Então, tinha primeira fase foi a invenção do tear, né, fazer os tecidos, fábricas, indústrias têxteis. Então, para criar a lã, a ovelha, para tirar a lã, eles tiveram que cercar as propriedades, colocar cerca. Aí ocorreu o enclausures ou cercamento. A
consequência desse cercamento foi o quê? Muitas pessoas que antes trabalhavam nos feudos não tinham mais aonde trabalhar, porque aí o que antes era agricultura passou a ser o quê? Criação de animais para suprir a necessidade das indústrias têxteis. Então aí essas pessoas começaram a ir para as cidades à procura de emprego nas indústrias. Nessas indústrias eles precisavam de mão de obra, porque o trabalho já não era mais artesanal. O trabalho passou a ser dividido entre as pessoas, de acordo com o que as pessoas fizessem. Já não era mais um trabalho servil, onde você trabalhava e pagava um determinado imposto para o dono da propriedade, como na época do feudalismo. Passou a ser um trabalho assalariado. Aí surge o que a gente chama de proletariado, que são pessoas que vendem a força de trabalho para uma determinada indústria ou instituição ou órgão, como é hoje em dia, né? Todas as pessoas que recebem um salário faz parte do proletariado. Por quê? Porque ele não é dono dos meios de produção, ele presta serviço aos meios de produção. Então agora nós vamos para as nossas atividades, né? Vocês vão ter um texto, nesse texto eu grifei as respostas das perguntas da atividade. Então, vamos ver aí o texto, né? Eu não vou fazer leitura do texto, porque não tem necessidade, eu já grifei. Vocês vão fazer essa leitura e eu já vou direto para as questões. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Leia o texto abaixo. Então, lá na PET de vocês, na semana 2, vai ter algumas indicações de links onde tem vídeos que falam sobre a Revolução Industrial e textos, para vocês ampliarem o conhecimento de vocês. E aqui a gente vai responder baseado no texto, né? Então, vocês vão fazer a leitura do texto, tem as partes grifadas. E vamos responder as questões. Eu numerei errado aí, porque lá na PET de vocês não tá número, tá letra. Então, aí no lugar da número 1 é a letra A. Então, aí no número 1, letra A, o que a industrialização garantiu às nações? Vocês vão encontrar lá no texto. A industrialização garantiu às nações a capacidade de produção internacional e acelerou no mundo o processo de expansão do capitalismo. As fronteiras do antigo Estado Nacional estão em questionamento e surge novas organizações de trabalho social. É o que eu expliquei lá em cima para vocês, né? Vocês viram que na primeira fase da Revolução Industrial, a Revolução Industrial foi restrita à Inglaterra. Segunda fase, houve uma expansão para a Itália, para a França, para a Alemanha, né? Primeira fase era de forma mais rudimentar, com uma quantidade de recursos menor. Já a segunda fase, que se expandiu para outros países, passou a utilizar outros tipos de material, como aço, como os combustíveis derivados do petróleo, como motor, né? A diesel e assim por diante. Na terceira fase, vocês viram também que houve o que? Uma globalização, né? E avanço das tecnologias, né? Como
nós estamos vendo nos dias atuais, né? Aparecimento do computador, internet e uma série de outros recursos tecnológicos que a gente utiliza no nosso dia a dia hoje e que venha nos servir em áreas de saúde, né? Na área de educação agora, né? Que estamos utilizando as redes sociais e assim por diante. Mas aí eu concentrei na resposta retirada do texto, porque eles pediram para retirar do texto. A número 2, que seria a letra B, conceitue cercamentos. Os cercamentos começaram no século XVI e vão até o século XVIII. Acompanha o período de transformação do capitalismo comercial mercantil para o capitalismo industrial inglês. A partir da industrialização, o deslocamento da população do campo para a cidade intensifica. Então, essa é a parte do texto que fala sobre o cercamento, que conceitua o cercamento, mas eu já expliquei para vocês o que foi o cercamento, né? Que lá no início, na época do feudalismo, no período de transição, né? As grandes propriedades eram divididas em pequenos feudos, que era administrado pelo senhor feudal em coletividade com os servos, que lhe pagavam impostos pelo serviço prestado. Os impostos eram pagos em mercadoria, né? E com o aparecimento das indústrias, das manufaturas, houve a necessidade de cercar essas porções de terra. Então, as pessoas ficaram sem local para trabalhar. Aí houve o quê? O êxodo rural, ou seja, a saída das pessoas que trabalhavam no campo em massa, em grande quantidade, para procurar trabalho na cidade. Letra C. Como a Inglaterra chegou ao acúmulo de capital? Retirado do texto também, né? Deixa eu abrir um pouco. Fechou aqui o... Máquina substitui o trabalho manual. Aprofunda a divisão do trabalho e a produção em série. O homem perde o controle sobre o tempo, o ritmo é ditado pela máquina. O relógio determina o tempo que antes era determinado pelos fenômenos naturais. Então, com isso, a Inglaterra conseguiu acumular o seu capital, né? Explorando a mão de obra do proletariado. Por quê? Porque aí a máquina substituiu o trabalho manual, aquele trabalho artesanal que era feito pela uma única pessoa, né? E houve a divisão do trabalho, em que cada pessoa fazia uma etapa da produção, como eu expliquei para vocês lá da cadeira, e era uma produção em série. Para entender essa parte, se vocês tiverem a oportunidade, né, de assistir, assista a um filme do Charlie Chaplin, que se chama Tempos Modernos. Eu tenho ele, mas eu não tenho como postar no grupo para vocês. É muito divertido, a gente dá muita risada e dá para a gente entender como que foi essa exploração e essa divisão do trabalho, né? As consequências que a Revolução Industrial trouxe para a população assalariada na época, né? Então o homem perde o controle sobre o tempo. Lá no filme do Chaplin, mostra que eles tinham um trabalho repetitivo. Por exemplo, na linha de produção, a pessoa que ficava por conta de apertar os parafusos, apertava os parafusos e fazia aquele trabalho manual durante todo o tempo. E um ritmo que era ditado por quê? Pela máquina. O relógio que determinava o tempo que antes era determinado pelos fenômenos da natureza. Então, você tinha horário para entrar, horário para sair. Isso fez com que surgisse
o que a gente chama mais-valia, que é utilizada até hoje. O que é a mais-valia? A mais-valia é o seguinte: você que tem uma jornada de trabalho de 6 horas, suponhamos numa fábrica de calçado, as 3 primeiras horas você produz para pagar o seu salário. As 3 horas restantes é o lucro do dono da indústria de calçado. Isso é a mais-valia comum. Aí vem a mais-valia relativa, que é onde aumenta, né, nessas 6 horas, o que a gente chama de horas extras ou hora besta, gente. Por quê? Porque as horas extras nada mais é do que uma sobrecarga de trabalho sobre o empregado, que vai gerar um lucro ainda maior para o dono da indústria. Depois da mais-valia relativa, vem a mais-valia absoluta, que é a introdução de máquinas para fazer as etapas do trabalho. Por exemplo, numa fábrica de calçado, né? Tem uma máquina onde o calçado passa pela pessoa que corta, pela pessoa que cola, pela pessoa que costura e assim todas as etapas até chegar no produto final, que é o sapato. Essa é a mais-valia absoluta. E essa aí é uma superfaturação, né? Super exploração em cima do trabalhador. E um lucro cada vez maior para o dono da indústria. Então, isso é a nossa realidade dos dias atuais, né? Que é o trabalho em série. Se vocês tiverem a oportunidade, assista ao filme Tempos Modernos, do Chaplin, que vocês vão dar muita risada e vai ajudar vocês a entenderem esse processo, né, de passagem do trabalho artesanal para o trabalho industrializado, né, das indústrias, e o trabalho em série, exploração dos trabalhadores, que era obrigado a trabalhar em locais insalubres, que prejudicava a saúde deles. Então, isso tudo ajudou a juntar os capitais, né, acumular o capital da Inglaterra. A letra D. Com a industrialização, o que ocorre com a população é o que ocorreu lá no cercamento, né? A população migra para as cidades para trabalhar com mão de obra barata na manufatura, com a revolução industrial na maquinofatura, e as terras garantem a produção de lã para a indústria têxtil inglesa. Então houve o êxodo rural, né? Que as pessoas saíram em grandes quantidades do campo para trabalhar na cidade, formou um grande exército de mão de obra barata para trabalhar nas manufaturas e nas indústrias e nas maquinofaturas. E as terras, né, que foram cercadas ficaram apenas para garantir a produção de lã para a indústria têxtil inglesa. A letra E. Explique como os trabalhadores se organizaram para defender seus direitos. Aí, com essa exploração, né, com as condições de trabalhos insalubres, em locais com pouca iluminação, em locais úmidos, a jornada de assistência de trabalho fez com que esses trabalhadores se revoltassem, porque lá na Europa, lá na Inglaterra, na época, começou a surgir, né, ideias anarquistas, ideias comunistas e ideias socialistas, né? Então começaram a aparecer pessoas que eram contra essa exploração. E isso incentivou as pessoas
a se organizarem e a lutarem, formando sindicatos, né? Os trabalhadores se organizaram para lutar por melhores condições de trabalho, inicialmente com a quebra de máquinas, como um fenômeno que ficou conhecido como ludismo ou movimento ludista. Depois organizaram-se para defender seus direitos, criando sindicatos que lideravam piquetes e greves. Então, eles se organizaram, né? Primeiro eles fizeram uma arruaça, quebraram máquinas, etc e tal. Essa manifestação deles ficou conhecida como ludismo ou movimento ludista, e depois eles começaram a se organizar em sindicato, como hoje existe, né? Os sindicatos que servem para que as pessoas possam reivindicar os seus direitos junto ao local de trabalho. Por exemplo, existe aqui em Cássia o SEMPRE, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura Municipal de Cássia. Então, todas as vezes que é preciso anunciar aumento de salário, tem a equipe, né, que são pessoas escolhidas, que vai lá e luta pela categoria dos funcionários da Prefeitura Municipal. Assim é conosco, né? Os professores da rede estadual também tem um sindicato que se chama Sindiúte, que tem os representantes nossos lá, que luta pelos nossos direitos, pelos aumentos, né, que deflaga as greves quando tem necessidade. Então, essa é a nossa atividade dessa semana. Vocês vão fazer, né, seguindo aí o vídeo auxiliar de correção. Vão tirar fotos legíveis e enviar somente ao final da PET volume 4, né? E eu tenho uma coisa para falar para vocês. A falta das aulas presencial, né? A saudade que a gente sente de vocês, de estar em sala de aula com vocês, né? É muito grande. A gente não pediu para que acontecesse essa pandemia, né? Chegou de repente, né? A gente achou que fosse por um curto período de tempo e está perdurando até hoje. A gente não sabe quando vamos retornar às aulas presenciais, né? Infelizmente, as aulas online não é a mesma coisa, mas é o que a gente tem no momento para suprir as necessidades, né? E a carga horária. Então não desanime, gente. Vamos fazer, né? Vamos ter fé que isso logo vai passar, que a gente vai poder estar junto, né? É necessário que vocês realizem as atividades das PETs e enviem, porque elas contam como frequência de vocês e como carga horária. Olha, cada semana de vocês, que é do ensino médio, é 2 faltas. Então, se a gente for fazer as contas, tem aluno que não está enviando as atividades, que estão perdendo muito. E quando a gente retomar no presencial, essa parte que vocês fizeram agora vai ser computada, né, na carga horária e complementada com presencial. É lógico, quando a gente voltar, a gente vai fazer o possível para sanar as falhas que ficaram. Então vamos ter muita fé, muita coragem, não vamos desanimar. Tá difícil para todo mundo, é difícil para vocês, é difícil para a gente que é professor. Beijo de luz para vocês e boa atividade.